E hoje vamos iniciar falando sobre a necessidade da Bíblia na vida de nossos filhos. A necessidade da Bíblia na vida de nossos filhos. A Bíblia fala a respeito de Deus e de seu grande amor para com o homem e o que ele fez para reconciliar o homem consigo mesmo. A figura central da Bíblia é Jesus Cristo. É o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. A figura central da Bíblia não é o homem. Não é você, não é seu cônjuge, não é seu filho, não é sua família. Não é o ser humano. A figura central da Bíblia é Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia nos ensina que existe um Deus, um céu e um inferno, e nos mostra a maneira de nós chegarmos ao céu e nos livrarmos do inferno. A Bíblia contém tudo o que o ser humano necessita para o seu crescimento, para alimentar a sua alma. E Deus quer sim, que nossos filhos e também nós estudemos a sua palavra. Já desprezamos, não fazemos mais, não é uma realidade na vida dos cristãos hoje, dos chamados evangélicos, a realização do culto doméstico. Você tem cuidado quanto que os seus filhos leem a Bíblia? Quanto que eles estudam a Bíblia? E nós gostaríamos de aproveitar esse tempo agora para aprendermos algumas lições. E de algumas coisas que nós precisamos ensinar a nossos filhos. Primeiro, precisamos ensinar a nossos filhos que a Bíblia, e só a Bíblia, é a fonte de fé. Ninguém desenvolve em si mesmo fé. Fé não se aprende, fé não se desenvolve. Não existe fé inteligente. Precisamos ensinar a nossos filhos que a Bíblia é a fonte de fé. É isso que nos ensina Romanos no capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Colossenses, no capítulo 1, versículo 4, nos diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos ensina: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. É fundamento das coisas que se esperam, é prova das coisas que se não veem. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, nós lemos: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E no livro de Judas, no versículo 3, preste atenção, e preste atenção porque Judas só tem um capítulo, então é Judas, versículo 3, nós lemos: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, nós encontramos: eis que a sua alma está orgulhosa
não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que é ratificado, confirmado em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a fé tem origem na Bíblia. Segundo, nós precisamos ensinar a nossos filhos o que a Bíblia nos ensina sobre a santidade que Deus requer de nós. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e precisamos falar sobre santidade a nossos filhos. A nossos filhos tem sido ensinado que não é possível ser santo, que somos pecadores, que não podemos ser santo, que santo é só Deus. Mas precisamos, de acordo com a Bíblia, ensinar sobre a santidade que Deus requer de nós. É isso que o salmista nos fala lá no Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. A tua palavra, Senhor, está escondida no meu coração. A tua palavra está escondida no meu coração. Em Josué, no capítulo 3, versículo 5, está registrado: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Nossos filhos precisam aprender a combater contra o pecado. E no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo, orando por mim e por você, diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica o Senhor. Nós precisamos ensinar a nossos filhos o que a Bíblia fala sobre uma vida santa, sobre a santidade que Deus requer de nós. Terceiro ponto, nós precisamos ensinar a nossos filhos que a Bíblia nos fornece orientação e esclarecimentos sobre a vida. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos esclarece sobre a própria vida. E no Salmo 119, versículo 105, que a grande maioria conhece, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é lâmpada para os meus pés, e eu não vou pisar em buracos, em cacos de vidro, em espinhos. Ela é luz para o meu caminho. Eu vou saber onde eu devo trilhar, onde eu devo andar, porque a Bíblia é luz para o meu caminho. Em Provérbios, o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 7, versos 1 a 3, nos diz: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Guarda os meus mandamentos, filho, guarda os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 6, versos 20 a 24, nos diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo.
Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. O que vai guardar os nossos filhos da prostituição, do pecado, da homossexualidade, daquilo que Deus condena? O que vai guardar os nossos filhos? São o conselho, são o ensino do papai e da mamãe. E Provérbios capítulo 2, versos 1 a 6 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Nós precisamos ensinar, expor, sentar, conversar com os nossos filhos e falar com eles que da Bíblia vem ensino para a nossa vida. Quarto ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a Bíblia nos livra de erros e de falsas teorias e falsos ensinos humanos. A Bíblia nos livra de erros e de falsas teorias e falsos ensinos humanos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz: toda a Escritura, toda, é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde nós estaremos ensinando os nossos filhos a serem habilitados, instruídos para a prática de toda boa obra? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não é cantando, irmãos. Não é fazendo parte de grupo de louvores, é ensinando a eles a Bíblia. O Salmo 18, versículo 30 nos diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque o caminho de Deus é perfeito, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a andar neste caminho. A palavra do Senhor é provada e ela é um escudo de defesa para todos os que confiam em Deus. O Salmo 101, versículo 6 nos diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O caminho não é delineado por mim, não é escolhido pelos pais. O caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Salmo 119, versículo 9, fala, clareia, explicita, diz de uma maneira totalmente verdadeira e clara: com que purificará o jovem o seu caminho? Como é que o seu filho, a sua filha, vai purificar o seu caminho? O Salmo 119, versículo 9 responde: observando conforme a tua palavra. Não existe opção, não está na música, não está na igreja, não está no pastor, não está no bispo, não está no apóstolo, não está na tradição.
purificação, a vida pura do jovem está em observar a palavra de Deus. E Provérbios, o sábio Salomão escrevendo Provérbios capítulo 16, versos 9 e verso 25. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus te fez inteligente, Deus me fez inteligente, nós planejamos o nosso caminho, mas é Deus quem nos dirige os passos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Nós precisamos ensinar isso a nossos filhos. E o quinto ponto que eu queria destacar com os irmãos é: precisamos ensinar a nossos filhos que a Bíblia nos informa corretamente sobre os eventos futuros. Ninguém mais fala no final do mundo, mas nos assusta a Terceira Guerra Mundial, verdade? Ao fim do mundo, o Putin vai apertar o botão vermelho, mas nós precisamos ensinar a nossos filhos que é a Bíblia que nos informa corretamente sobre os eventos futuros. E lá em Lucas, no capítulo 21, versos 31 a 33, nós aprendemos: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4, nos diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os anunciadores do fim do mundo. E 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14, nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, por favor, não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Este é o ensino de Jesus sobre as últimas coisas. Esta é a palavra de Deus para cada um de nós. E neste mês de maio, nós precisamos saber que a Bíblia é uma necessidade na vida dos nossos filhos. Porque a Bíblia fala a respeito de Deus, fala a respeito do grande amor de Deus para com o homem e daquilo que Deus fez, faz e fará para reconciliar o homem consigo mesmo. Falemos da Bíblia com nossos filhos em nossa casa, hoje, amanhã e sempre.